Então, eu me chamo Karine, eu vou ministrar a segunda parte da aula de germinação de sementes, que é onde a gente, na aula anterior, a gente viu o desenvolvimento da semente, e agora a gente vai ver quais as etapas de germinação, do processo, né, de germinação propriamente dito. Então, assim, a semente, ela passou pelo processo de formação, então quando ela chega na fase de dessecação, então ela perde água e reduz o metabolismo, então precisa ver a embebição, né, juntamente com outros fatores ambientais, para que esse metabolismo ele venha a ficar ativo novamente e a semente ela venha passar por outras fases que está relacionada ao processo da germinação propriamente dita. Então, são justamente esses processos que veremos nessa aula. Então, nós veremos as etapas da germinação de sementes, o metabolismo, o controle e a dormência. Então, o material ele permanece o mesmo que indiquei na aula anterior. E o que é a germinação? Então, existem muitos critérios assim, referente, né, à área que se esteja trabalhando, que delimitam, né, o que podemos considerar ou não como uma planta que germinou. Então, o critério fisiológico é justamente a imersão da radícula, né, quando eu tenho a protusão da radícula, e o critério agronômico é quando eu tenho a imersão da plântula. Né? O que eu delimito ou não como plântula, aí já é outra história, porque no caso alguns estudos delimita como plântula a partir do momento que o indivíduo ele fica dependendo das reservas seminais, né, dos cotilédones do endosperma, então considera-se como plântula. A partir do momento que ele passa a atuar como de forma fotossinteticamente ativo, então já não seria considerado plântula. E outros consideram como critério a imersão do primeiro eófilo, que é justamente a primeira folha da planta que não são, após os cotilédones. Então, isso também varia. Mas a germinação, no geral, ela é a retomada do crescimento do embrião que sofreu uma interrupção ao final da fase de maturação. Então, significa o quê? Eu tive lá todas as fases de desenvolvimento da semente, chegou a etapa de dessecação, então a semente ela vai reduzir o metabolismo, né? Perdeu água, reduziu o metabolismo, ficou na dela, até que haja a embebição, né? No caso água, e outros estímulos ambientais que venham, fatores endógenos, né? Da própria semente e exógenos, que venham justamente promover que esse metabolismo ele se ative novamente e que haja o início, né? De todo o processo que vai resultar na germinação. Então, aqui é só relembrando que o hipocótilo é justamente a fase de transição entre o epicótilo, que é o primórdio de caule, e a radícula, que é o primórdio de raiz. Por que é importante saber disso? Porque a classificação de plântulas, ela justamente leva em conta o comprimento do hipocótilo, a exposição dos cotilédones e a natureza dos cotilédones. Então, de acordo com o comprimento do hipocótilo, eu vou ter uma plântula que ela é epígea ou hipógea, né? Ou seja, epígea quando eu tenho quando eu tenho o cotilédone acima, né, do solo, e hipógea quando ele fica aqui abaixo do solo. Em relação à exposição dos cotilédones, eu posso ter uma plântula que ela é criptocotiledonar, quando eu tenho esse cotilédone envolvido por tegumentos. Então, nesse caso aqui da figurinha A e B, e eu posso ter também uma planta que ela é uma plântula que ela é fanerocotiledonar, ou seja, quando eu tenho aqui os cotilédones que estão sem estar envolvidos por tegumentos, eles são livres, né? Como é no caso da representação C e D dessa figura. Em relação à natureza, posso ter uma plântula que ela tem que ela é carnosa, os cotilédones são carnosos, quando eles atuam como nutrição, né, do embrião, ou seja, eles acumulam substâncias de reserva, e as plântulas também podem apresentar o cotilédone foliar ou foliáceo, né, que é justamente o cotilédone que ele está relacionado com a função fotossintetizante, né, ele realiza a fotossíntese. Então,
em relação à fase de desenvolvimento, né, da questão da embebição da água. Então, a gente tem essa figurinha aqui do Kerbauer, que ela justamente divide a fase de embebição em 3 fases, no qual, na primeira fase, essa semente ela vai aumentar o conteúdo de água, né, no interior dessa semente, e isso vai promover o quê? O vazamento de solutos, porque eu vou ter uma mudança na consistência, na configuração do citosol das células que compõem os tecidos dessa semente. Então, isso significa o quê? Que se eu tenho uma configuração em gel desse citosol que é constituído justamente pelas proteínas, né, que estão nessa semente e a quantidade de água, a partir do momento que há uma entrada de água maciça, né, que ocorre inicialmente por difusão e depois essa entrada ela passa a ocorrer por osmose, eu vou ter um vazamento desses solutos, só que na fase 2 eu tenho o quê? Eu vou ter um equilíbrio. Então, nesse equilíbrio, vai ter justamente a mobilização dessas reservas que estavam armazenadas na semente, que foi armazenada lá no período de desenvolvimento da semente. Então, eu vou ter isso na fase 3, que eu vou ter mobilização de reserva, alongamento celular e mitose e síntese de DNA. Na fase 2, eu vou ter síntese proteica e reparo do DNA pré-existente, né? Então, tudo isso na fase 2. A fase 3 é justamente quando eu vou usar essas reservas que ficaram armazenadas, vou ter o alongamento celular, então vou ter mitose e síntese de DNA, reparo de mitocôndrias, síntese de mitocôndrias e respiração, né? Então, na fase 3 é justamente onde da embebição, é onde a planta ela justamente começa a investir nessa questão do alongamento celular, do crescimento, né, que vai culminar na extensão da radícula, né, que é quando ela vai justamente promover a extensão da radícula e justamente o crescimento do epicótilo, que é quando a gente observa após a emergência da planta do solo, né? Então, é importante a gente compreender que nessa fase de equilíbrio, aqui na fase 2, eu vou ter um retorno, né, um retorno na configuração em gel, né, do citosol, e depois, como o embrião ele vai estar investindo em crescimento, em alongamento celular, né, ele vai estar se preparando, né, para investir em crescimento. Então, como o embrião ele vai estar maior, eu vou ter um aumento nessa fase 3 novamente do consumo de água. Então, aqui é só detalhando, na fase 1 da embebição, eu vou ter um aumento rápido do teor de água. Então, aqui eu tenho configuração líquido cristalino do citosol. Então, na fase 2 eu vou ter uma estabilização. Na fase 3 eu vou ter um aumento do teor de água, voltando a essa configuração líquido cristalino, né, que é justamente decorrente do crescimento, né, da própria semente. E além disso, na fase 1 eu vou ter o quê? Ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, que é justamente quando eu tenho um investimento na produção de ATP. Então, a gente pode, do mesmo jeito que eu tenho uma configuração tridimensional para a entrada de água no processo de embebição, onde eu posso fazer um gráfico assim, né, que a gente viu. Começou com embebendo água, equilíbrio, né? Água de novo, né? Então, por conta da questão do crescimento. Então, o mesmo pode ser considerado para a produção de ATP. Então, eu vou ter aqui um investimento em ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Quando eu chegar aqui na fase em gel, né, no equilíbrio, eu vou ter uma fase de equilíbrio na produção de ATP, porque eu vou ter justamente aqui a reparação, né, de mitocôndrias, a substituição do maquinário celular por mitocôndrias, por um maquinário mais eficiente para retomar aqui com força total na fase 3, que é justamente onde eu vou ter um maior produção e uso de ATP para mobilização justamente das substâncias de reserva. Então, após essa etapa,
de embebição, a gente tem a extensão radicular, que é justamente a emergência da radícula, e existem 3 teorias que estão relacionadas à emergência dessa radícula, que é a redução do potencial osmótico, ou hidrose essa redução do potencial osmótico, ou seja, da quantidade de água no interior da semente, pode estar relacionadas à hidrólise de polímeros, que justificaria a emersão dessa radícula. É uma teoria. Outra teoria seria o aumento da extensibilidade da parede celular, que provocaria a questão da protusão da radícula. E a teoria mais aceita é justamente o enfraquecimento dos tecidos que recobrem o ápice da radícula, para que ela venha a perfurar aí, emergir. Então, essa teoria ela é a mais aceita, porque em experimentos realizados com sementes, no qual há a separação do embrião do restante da semente, então várias sementes elas acabam germinando. Vários embriões eles germinam quando ele é separado do restante da semente, né? Então, isso mostra o quê? Que existem fatores hormonais e metabólicos que são promovidos pelo próprio tegumento, que podem ser promovidos pelo próprio tegumento que reveste a semente, pelo o endosperma, se ele ainda tiver nessa fase, né? Porque em plantas como o milho ele ainda pode participar, ou então pelo próprio embrião que está relacionado a essa imersão ou não da radícula, ou seja, no processo da extensão radicular. Então, aqui é só o gráfico do livro do Fisiologia do Desenvolvimento de Taze Geiser, mostrando que eu tenho na fase da germinação, né, eu vou ter embebição, né, então vou ter vazamento de solutos. Aqui é justamente a quantidade de água, né, da semente e da plântula. Nessa fase 2 eu vou ter a mobilização de reserva, transcrição, né, degradação, reparo de DNA, respiração, reparo mitocondrial e multiplicação. Por isso que nessa fase aqui ela é estacionária, porque é justamente aqui nessa fase que a célula ela vai estar se preparando para essa fase 3 aqui, que é justamente a fase de emergência da radícula, que é quando ela vai usar tudo aquilo que ela estocou na fase de desenvolvimento para investir em crescimento e justamente para investir no desenvolvimento da planta propriamente dita, né? Então, esse controle ele pode ser exercido tanto pelo embrião como pelo tecido que o envolve, que pode ser o endosperma, se ele ainda estiver presente nessa fase, ou pelo tegumento. Então, o tegumento ele pode atuar nessa questão da embebição, quando ele por exemplo, existem sementes que têm o tegumento totalmente permeável à água. Então, ou seja, a água passa por ele livremente, né, que é o que recobre a semente. Existem plantas que têm o tegumento parcialmente permeável, que é justamente aquele tegumento que faz com que a embebição ela ocorra de forma mais lenta. E tem o tegumento, que também ele é impermeável à água e outros solutos, que são justamente, que é uma característica de sementes dormentes, que precisam passar por algum processo físico ou químico para que a resistência desse tegumento ela seja removida e a semente possa, assim, germinar. Então, coloquei aqui algumas enzimas que participam desse processo, e os 3 hormônios protagonistas são as giberelinas, o ácido ebicícico e o etileno. Aqui essa figurinha é mostrando como, por exemplo, a temperatura ela é percebida pelos fitocromos, né, da planta, e isso a temperatura ela pode influenciar justamente nesse processo de germinação, quando eu tenho uma síntese, né, de giberelinas. Ou seja, as giberelinas elas são muito importantes porque elas são elas são mediadas por fatores ambientais. E isso está relacionado com a percepção ambiental da semente, né? Dela germinar num local propício para ela, tá lá quietinha. Quando a situação está favorável, percebe-se, né, o estímulo, produção de giberelinas, e ocorre o que? A germinação. Então, aqui é só mostrando que, por exemplo, eu posso ter uma semente dormente,
E isso significa a questão da pós-maturação, né? E eu posso ter uma semente quiescente, né? Que é quando a semente ela não está dormente, né? Então, se eu tenho aqui, ó, por exemplo, na semente dormente, ela vai ter isso, a dormência da semente, ela vai depender do ácido abscíssico, né, que é produzido nessa semente, e vai depender do quanto ela é sensível ou não ao ácido giberélico, né, para que essa dormência ela seja quebrada, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, uma semente que é quiescente, né, uma semente que ela não está dormente, então eu vou ter aqui a luz que pode induzir a produção de ácido giberélico, vai ocorrer aqui a embebição, né? E nessa embebição eu vou ter aqui a atuação do etileno, que atua justamente, o etileno ele não atua sozinho para a germinação da semente, mas ele atua justamente com o ácido giberélico, fazendo com que haja uma disfunção, né? Assim, ele é como se fosse assim, ele atuasse inibindo certos aspectos genéticos do ácido giberélico, fazendo com que essa semente ela acaba germinando. Então, quais são os fatores que influenciam a germinação? Então, eu coloquei essa figurinha aqui para a gente entender que não é só luz e pronto. A gente tem todo um ambiente que que contribui ou não para que haja essa germinação. E por mais que a gente separe esses fatores didaticamente em, por exemplo, luz, temperatura, potencial hídrico, por mais que a gente separe ele didaticamente, quando a gente vai ver isso na prática, esses fatores eles acabam atuando de forma combinada. Claro que dependendo da espécie, dependendo da semente, um fator ele vai atuar de forma mais importante do que outro, né? Então, por exemplo, e a gente também tem as características do próprio ambiente que interferem na percepção desses fatores pela semente, como por exemplo aqui na luz, né? O fator luz. Então, essa luz, eu tenho aqui a atmosfera, eu tenho folha, eu tenho serrapilheira no solo, para depois vir o solo, para depois vir os envoltórios da semente, para depois vir o embrião. Então, de camada por camada que essa luz transpassa, né? Que ela perpassa, para poder chegar na própria semente, né? Então, isso influencia muito, né? Nessa questão do quanto que a semente está no ambiente, né? E quando a gente vai colocar, por exemplo, fazer essa experimentação em laboratório. Então, eu posso ter, por exemplo, sementes que são afoblásticas ou neutras, que é quando ela não está nem aí para a luz, tanto faz se tem luz ou não e ela germina. Posso ter sementes fotoblásticas positivas, que é aquela que exige a presença da luz para que haja germinação, e as fotoblásticas negativas, que elas não fazem questão de luz não, no escuro mesmo elas germinam. Então, em relação à temperatura, é importante a gente entender que para a temperatura, né, ou para os demais fatores, as sementes, elas podem, quando você realiza, né, o experimento, a gente pode identificar uma janela, né, uma janela térmica, né, que é justamente aquela janela ideal, com a temperatura ideal, para que haja uma maior germinação de sementes e considerando tanto o número de sementes, né, a germinabilidade, né, dessa espécie, das espécies, como por exemplo o tempo de germinação. E nem sempre a temperatura com o tempo, com o menor ou maior tempo, está sincronizado. Mas eu trouxe aqui um exemplo desse estudo com Tibuchina mutabilis, que é aquela plantinha, né, aquela florzinha que todo quintal de vó tem, né? Então eles visualizaram que a janela ótima, né, de temperatura para essa espécie está entre 20 e 30 graus, né? E quando eles compararam aqui com o tempo, houve uma correlação positiva, onde eu tenho, por exemplo, aqui, ó, 25 graus eu tenho um menor tempo e eu tenho uma quantidade boa de germinação. O mesmo ocorreu aqui para a temperatura de 20 graus, no qual aqui onde eu tive uma menor, né, germinabilidade aqui, com uma temperatura baixa, e elas também germinaram num tempo maior. Então, essa temperatura aqui, esse tempo não foi legal para essa espécie. Então, a partir disso, eles conseguiram identificar aqui uma janela, né, de temperatura ideal.
né? Potencial hídrico, que é justamente a questão da quantidade de água no solo. Então, o que é que vai influenciar a disponibilidade de água no solo? O tipo de solo, né, que vai influenciar, né? Ou seja, eu posso ter um solo que ele acumula água, ou que precisa, ou um solo que é arenoso, né, que faz com que não é argiloso. Então, o tipo de solo também está relacionado e também está relacionado com o potencial hídrico à evaporação, ou seja, o quão quente que esse ambiente tenha, né, incidência, né, de temperatura de luz, vai fazer com que essa água evapore, né, há uma maior evaporação e a semente ela pode absorver menos água, né, por conta disso. Então, tudo isso está correlacionado. Então, aqui é só um gráfico mostrando a questão da germinação e do tempo para o tomate, né? Então, essa figurinha, ela tá no Fisiologia do Desenvolvimento, 3 e G. Então, a água, ela é um fator, assim, importantíssimo, porque ela está justamente relacionada ao processo de embebição, que é onde justamente o metabolismo, né, da semente também, ele é ativado, né, precisa haver uma hidratação, né, para que haja o início, né, da rota metabólica ou de enzimas que estão relacionadas ao processo de germinação. Então, aqui é só mostrando a correlação, né, que a gente pode fazer uma correlação entre temperatura e o potencial hídrico, né, que é o potencial da água. Então, essa área que está em verde é justamente a área ideal, né, onde eu tenho aqui um potencial hídrico para uma espécie e o potencial também base de temperatura e relacionando também aqui com a velocidade de germinação. Então, dos fatores também que influenciam a germinação, também podemos considerar os fatores químicos, como, por exemplo, a presença de nitrato no solo, que é uma substância importante, assim, que influencia positivamente na germinação, o pH do solo, ou seja, se ele tiver ácido ou básico, isso também vai influenciar na germinação, a aplicação de pesticidas, herbicidas e a questão também da salinidade também influencia. Então, existe também plantas que são alelopáticas, que são plantas que produzem substâncias que inibem o desenvolvimento de outras plantas no perímetro, né, em volta dela. Então, eu trouxe aqui a Cíperus rotundos, que é uma ciperácea que ela é bem conhecida, né, um matinho bem conhecido, e a Branchiaria decumbens, que ela é utilizada bastante para alimentar passarinhos, né? Então, dos fatores abióticos, então a gente pode colocar como, por exemplo, a captura de íons e água do solo pela raiz. Então, isso também influencia. Substâncias voláteis no solo que são produzidas por fungos, né? Então, isso também vai influenciar, né? Que são fatores abióticos, né? Que são fatores exercidos por seres vivos, né? E a gente também tem a promoção da germinação através da remoção do arilo. Então, isso ocorre em algumas espécies da caatinga, já foi visto, no qual a gente tem aqui o arilo na semente. Então, as formigas, elas se alimentam desse arilo e isso promove o quê? Que essa semente germine. Enquanto ela tiver com esse arilo, ela não germina. Então, essas formigas, elas atuam positivamente na germinação da semente, removendo o arilo, né? Eu coloquei também aqui uma relação entre as micorrizas, né, que são as raízes de orquídeas, né, e alguns fungos, e esses fungos eles penetram na semente e participam também do processo de germinação dessa semente. Então, a relação mutualística. Então, a gente pode colocar como um fator também abiótico que influencia. E também há uma relação, né, entre tamanho da semente e germinabilidade, ou seja, para algumas espécies, a gente pode analisar e ter uma relação entre quanto maior a semente, eu vou ter uma maior germinabilidade, ou seja, certeza que vai germinar. Enquanto que eu tenho espécies que a semente, quanto maior a semente, menos germinabilidade ela vai ter. Então, isso varia bastante. Então, a viabilidade é justamente aquela questão que a gente viu
na aula anterior, entre semente recalcitrante e ortodoxa. Ou seja, é a questão da hidratação parcial da semente, se ela teve uma hidratação parcial ou passou ou não pelos ciclos de hidratação, que são aquelas etapas de dessecamento. Porque a gente viu que sementes recalcitrantes, elas praticamente não têm uma fase de dessecamento assim bem delimitada, né? Se passar de forma bem sucinta, ou não passa pela fase de dessecamento. Então, por isso, elas têm uma menor resistência à dessecação. Então, isso torna o que? A semente com uma menor viabilidade no solo, e as sementes, quando ela é ortodoxa, ela tem uma maior viabilidade no solo, ou seja, a semente ela se condiciona a absorver a água de forma mais eficiente e de aproveitar melhor essa água absorvida para o processo de germinação. Então, aqui é só mostrando, né, que eu vou ter a influência do ambiente, que vai promover, no caso aqui o solzinho, que pode promover a síntese de ácido giberélico, isso vai depender da sensibilidade da planta ao ácido giberélico, né? Que vai a degradação do ácido abscísico, então então eu tenho aqui uma janela térmica e um potencial hídrico, né? Base, e eu vou ter uma semente não dormente, onde eu vou ter aqui, ó, um ambiente favorável à germinação, desfavorável à germinação, que é justamente essa janela, sabe? Então, eu tenho aqui uma janela térmica. Ambiente desfavorável vai estar aqui na periferia e o ambiente favorável vai estar aqui no meio. A mesma coisa acontece aqui com o potencial hídrico, né? Onde eu vou ter aqui o potencial, né, hídrico ok para a germinação e um não ok aqui que está mais nesse cantinho, né? Então, eu posso ter aqui uma semente não dormente, quando eu dependo apenas de janela térmica, potencial hídrico e dos fatores que influenciam para germinar. Então, o ambiente, ok, a semente vai, pô, germina. Semente não dormente. Então, a semente, quando ela está dormente, eu posso ter o ambiente maravilhoso, né? Então, eu posso ter, por exemplo, potencial hídrico base, posso ter janela térmica, tá ok, só que ela não vai germinar de jeito nenhum. Ou seja, ela não germina, por quê? Porque ela tem uma dormência que torna essa semente, né, como se a semente estivesse dentro de uma bolha, onde ela pode estar no melhor ambiente do mundo, mas ela não vai germinar enquanto a dormência estiver ali, né? Então, a classificação da dormência, ela pode ser classificada como primária ou inata, quando a semente ela é naturalmente assim, né? Ela já sai da fase de dessecação dormente, então já é uma característica da espécie, ou ela pode ser secundária ou induzida, como quando a semente ela teoricamente ela não é dormente, mas ela acaba adquirindo essa característica porque o ambiente não está ok para ela germinar. Então ela fica lá dormente porque a vibe não está boa para ela, então o negócio não tá bom, ela prefere ficar na dela. Então, a gente chama de dormência induzida, que é justamente a dormência adquirida após dispersão, quando o ambiente não tá ok. Então, eu coloquei aqui uma fitofisionomia, no caso da caatinga, que é bem legal pra gente observar, que na estação seca a gente tem uma paisagem, e a mesma paisagem na estação chuvosa é totalmente diferente. Então, para isso, é um local conhecido por ter rebrota e por ter também banco de sementes, né? Que são plantas que ficam na estação seca, né? Dormentes, e quando ocorre o período de chuvas, o período, né, mais verdinho, então elas quebram essa dormência e germinam, trazendo essa mudança de paisagem. Então, essa dormência ela pode ser classificada do ponto de vista, no caso, quando ela é fisiológica, né, como fisiológica, quando eu tenho mecanismos inibitórios envolvendo processos metabólicos e o controle do desenvolvimento. Então, eu tenho aqui todo o metabolismo da semente, eu tenho a luz atuou, produção de giberilinas, então eu tenho aqui, ó, a questão do ambiente mais o genótipo. Então, tenho todo um processo metabólico, né, que vai atuar ou não que vai atuar na quebra dessa dormência dessa semente. Então, ele não atua quando a situação ambiental, no caso, não está boa. Então, não vai ter processo metabólico, não vai ter quebra de dormência. Então, a dormência ela pode ser morfológica quando ela é dispersa
sem o estágio de quando ela é dispersa no estágio, né, em estágio de pré-embrião, né, ignora esse Czinho aqui. Ela é dispersa em estágio de pré-embrião. Ou o embrião ele não está completamente desenvolvido, ou seja, ele está lá naquela fase lá de desenvolvimento. Ele pode estar na etapa de torpedo ou na linear, que é anterior à de torpedo, que é pior ainda. Então, justamente os fatores como baixa temperatura ou alta temperatura vai justamente promover o desenvolvimento, que esse embrião ele se desenvolva completamente para que essa semente germine. Então, eu vou ter o quê? O ambiente atuando no desenvolvimento do embrião. Então, por exemplo, aqui na Heraclea, um espondônio, a piácea, eu tenho uma baixa temperatura que vai atuar com que esse pré-embrião se desenvolva completamente e a semente germine. E nessa planta que é a Eleis guinensis, que é o dendê, eu preciso de uma temperatura na faixa de 30 a 40 graus para que haja a completude, né, do desenvolvimento do embrião e essa semente ela saia da dormência morfológica e germine. Eu também tenho uma junção desses dois tipos de dormência, eu posso ter, que é a morfológica e fisiológica. Então, para isso, o embrião ele deve alcançar um tamanho crítico, né? E depois a dormência, ela deve ser quebrada por estratificação ou outro tratamento, que é a questão de choque de temperatura e outro tipo de tratamento. Então, como exemplo, eu trouxe aqui a nona classiflora, que é a nonácea. Né? Então, a dormência física, que ela é muito, muito comum em plantas tropicais, em fabáceas, é justamente a impermeabilidade dos envoltórios da semente ou do fruto, né? Então, vocês lembram que eu falei que lá na frente que o tegumento, ele pode ser permeável a água e outras substâncias, parcialmente permeável ou impermeável, isso está relacionado à dormência física. Então, esse tegumento ele pode ser constituído por substâncias hidrofóbicas, ele pode ser constituído por células, né? Que são as células das esclereídes, né? Por substâncias hidrofóbicas como a lignina, ou que, no caso, substâncias que repelem, né? Que não se misturam com a água, ou podem ser compostos por uma mucilagem que se expande na presença de água e impede o contato com o embrião. Então, eu tenho como, por exemplo, aqui a Arecácea, que é a Ceronia repens, e a Senia multifuga, que é uma fabácea que apresentam esse tipo de dormência física. É muito comum em plantas tropicais. Então, para que essa dormência ela seja removida, precisa-se justamente que essa impermeabilidade do tegumento ela seja quebrada para que essa semente ela possa se hidratar, para que ela possa germinar. Então, a dormência química ela ocorre justamente por substâncias produzidas tanto no fruto como um todo, como na própria semente, e essas substâncias elas são translocadas para um embrião, impedindo o crescimento desse embrião. Então, principalmente, né, compostos fenólicos, e eu trouxe como exemplo aqui a Bidens pilosa, que é uma asterácea, que é bem comunzinha também. Então, quais são os processos que atuam para quebrar a dormência dessas sementes? Então, pode ser, por exemplo, submeter a semente a uma temperatura, a uma determinada temperatura que seja alta ou uma temperatura baixa, ou o choque de temperatura, que é justamente os ciclos, né? E submeter a semente a diferentes ciclos entre alta temperatura e baixa, e o número de ciclos depende muito da espécie. A embebição dessa semente em água para que ela possa se hidratar, exposição a ácidos, né, que é o que ocorre, por exemplo, com sementes que precisam passar pelo trato digestivo, né, de aves, né, para que haja a quebra dessa dormência através dos ácidos da região do trato intestinal dessas aves, né? Então, desgaste em local áspero, que é justamente para que haja, no caso de sementes que têm dormência física, né, para que haja perfuração desse tegumento, para que a semente ela possa absorver água e demais oxigênio e demais gases do meio para que ela possa se desenvolver. Então, esse desgaste em local áspero também é chamado de escarificação. A utilização de hormônios vegetais, como, por exemplo, as giberilinas, ou de substâncias como, por exemplo, o nitrato, né, e a imersão em água quente também. Então, isso vai variar muito no grupo de planta,
E também na espécie, né? Isso varia muito. Essa questão de processos para quebrar a dormência da semente. E é isso, né? Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, aqui as referências da aula e até a próxima.